Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula 2 sobre atendimento ao cliente. Segunda semana de conteúdo aí, finalizando a primeira quinzena. Pessoal, essa aula nós vamos falar sobre postura, atitudes e tratamentos. Desde o cliente até a sua construção da sua imagem interna dentro da empresa, tá? É todo um conjunto. Então, nós vamos revisar um pouquinho que na aula. Então, a semana passada nós falamos sobre o cliente interno e o cliente externo, né? Só para relembrar, porque ele é a continuação desse contexto. Que onde o cliente externo era aquele que utiliza os produtos e os serviços da sua empresa, mas não faz parte da sua organização. É o tradicional cliente, o consumidor final, né? O que todo mundo conhece. E o cliente interno é qualquer membro da organização que, com a ajuda de outro, ele precisa para poder cumprir os seus deveres dentro da empresa. Como o caso, por exemplo, de um representante. Para ele dar suporte e outras coisas lá fora, ele precisa da ajuda de um representante de serviço dentro da empresa para ele fazer o pedido, né? Uma comunicação, ou seja, um profissional de TI para dar suporte na parte das ferramentas de informática que ele talvez possa vir fazer uso e assim por diante. Ou seja, é a pessoa que depende do seu serviço por qual você está lá. Se você é um cara que é do PCP, o seu cliente é a produção. Se você é um cara da área fiscal, o seu cliente é o diretor. E assim por diante, tá bom? Então, o que nós não falamos sobre isso, nós falamos muito sobre a conscientização do cliente e assim por diante, mas nós não falamos como receber esses clientes, tanto interno como externo, se eles forem estrangeiro ou se eles possuem alguma deficiência. Hoje não se fala mais deficiência, se fala portadores de necessidades especiais. Então vamos lá, vamos seguir para a próxima lâmina, eu vou explicar um pouquinho melhor cada situação. Então, eu trouxe aqui para vocês vários exemplos. Por exemplo, se você tiver um cliente que for cadeirante, como que você deve se portar diante disso? Lembre-se que sempre que só porque o cara é cliente e usa uma cadeira de roda, isso não significa que ele esteja doente, tá? Pelo contrário, muitas pessoas que usam cadeiras de rodas são saudáveis e fortes. Então você não sabe o que passa na cabeça da pessoa. Então você não pode prejulgar só porque, tipo assim, sentir pena. O sentimento que as pessoas, a maioria, 80% das pessoas não gosta de sentir do próximo é pena, principalmente quando ele está numa situação inferior. Normalmente eles têm muito mais força do que nós, muito mais força de vontade e eles querem mostrar isso para a sociedade. Quando você atender um cliente cadeirante, procure sempre atendê-lo na mesma altura, tá? Se ele estiver de pé, puxe uma cadeira. Isso já é regra de etiqueta para o dia a dia, não precisa nem ser um cadeirante. Você tem que falar na mesma altura do olhar da pessoa. Você nunca deve falar com uma pessoa sentada e você de pé. Se você vai dar uma notícia, se você vai fazer uma entrevista e assim por diante. Então, você se levante, pode se despedir, a pessoa automaticamente vai se levantar e trate olho no olho. A mesma coisa, tô falando de uma pessoa normal, mas um cadeirante, você só vai ficar de pé, você vai ficar sentado o tempo todo até que ele vá embora, ou que você o conduza para um outro lugar. Então, outra coisa, uma dica importantíssima: não se apoie na cadeira de rodas ou toque sem pedir, tá? Também não empurre a cadeira de rodas. O que você pode fazer é o seguinte: oferecer ajuda. Você quer ajuda? Posso lhe auxiliar na locomoção até ali? Normalmente eles não vão aceitar, tá bom? A não ser que for um idoso. Aí é outra conversa. Um idoso muito debilitado. Tem que tomar muito cuidado, sempre peça autorização, mas nunca demonstre, como que eu posso dizer, nunca demonstre piedade, tá? Demonstre cortesia e respeito e trate como se ela fosse uma pessoa normal, como se a cadeira de roda ali não existisse no sentido de você tratar ela. É mais ou menos isso que vocês precisam se comportar, tá bom? Tanto um cliente interno como um cliente externo, para que você não cause constrangimento, caia em constrangimento e que você de repente não sofra uma punição por isso, ou cause um climão, né? Agora, por exemplo, quando você tem um deficiente visual na sua frente, né, um cliente com deficiência visual, não fale em voz alta quando estiver falando com o cliente cego, porque ele é cego, ele não é surdo. Ele ouve igual a você, tá? Tradicionalmente. Se você precisa guiar o cliente cego, dê o seu braço a ele em vez de agarrar o dele, tá? Então, por exemplo, você estica o braço e fala assim: posso te ajudar? Aqui está meu braço. E mais ou menos você roça na pessoa, ela vai saber que o braço está perto.
Se você precisar, quando você estiver falando com um cliente cego, diga-lhe quando você está saindo ou se ele não, senão ele não irá saber. Por exemplo, ó, eu vou ali, pode me acompanhar? Ó, vamos até a sala? É aqui na direita. Você vai sempre orientando. Imagina que a pessoa ela precisa de norte, direita e esquerda, tá? É básico isso. Imagina você sem visão. Para onde você vai? A pessoa vai te dando rumo, coordenadas, né? Horizontal, vertical, direita, esquerda, frente, trás e assim por diante. Não se sinta constrangido ao falar isso, tá? Sinta que sim, que você precisa orientar a pessoa e trate ela realmente normal. Não toque ou brinque com o cão guia sem antes perguntar ao cliente se está tudo bem e se ele permite. Existem pessoas que são ciumentas e não autoriza essa situação, tá bom? Vamos para os outros exemplos. Então tá, outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês é o cliente com problemas de fala ou audição. Normalmente a pessoa não fala porque ela não tem audição, tá bom? Então é as duas situações. Já vi situação da pessoa que não fala mesmo, mas ela ouve. São raros casos, mas normalmente um está atrelado ao outro. Porém, eles fazem muito a leitura de lábios. Se a gente não sabe trabalhar com sinais, então procure sempre falar pausadamente, tá? Não há problema que o cliente tem problemas de falar para você e ele tem que repetir essa situação para você e também não tem vergonha nenhuma em você pedir que ele repita e você falar pausadamente confirmando o que ele falou, porque é melhor do que você fazer errado. Tá bom? E aí você pergunta sim ou não e tudo mais. Porque ele faz a leitura labial sua. Eu não tive problema nenhum em comunicar com pessoas com essa necessidade. Se você está atendendo um cliente que tem problema de voz e tente fazer algumas perguntas que exijam apenas respostas curtas ou um aceno de cabeça, é normal para você, tá? Essa pessoa, você vai trabalhar com ela da mesma forma que ela faça os gestos, tá? Que confirme para você, mesmo que ela não pronunciou, tá? A não ser que for um caso, por exemplo, de justiça. Aí precisa ter uma confirmação, né? Que a pessoa realmente pronunciou com gravação de vídeo e tudo mais. Agora, por exemplo, se o intérprete está ajudando você a falar com um cliente surdo, fale com o cliente, não com o intérprete. Isso é um erro muito grave e que acontece muitas vezes. Você está falando com o cliente, ele trouxe um intérprete, principalmente em reuniões, principalmente em conferências, ou você está numa mesa alta de reunião, o seu cliente é o portador e aí tem um intérprete do lado. O intérprete, ele não deve nem existir para você, tá? Em todo momento, como se fosse uma reunião de negócio normal, você deve se dirigir somente ao seu cliente. Indiferente. Quando eu falo cliente, gente, é cliente geral, tá? O cliente interno, o cliente externo. Mesmo que o cara é seu companheiro de trabalho e ele precisa de um intérprete. Suponhamos, o diretor da sua empresa é surdo e mudo. E aí você precisa apresentar alguma situação para ele, fazer alguma reunião. Todo momento você vai prestar o depoimento, prestar a situação diretamente para o seu diretor. O intérprete, ele vai se virar com o diretor. O diretor normalmente ele vira para o outro lado e depois ouve ou presta atenção e entende a dinâmica, tá bom? Isso acontece também, por exemplo, se a pessoa não for deficiente. Tá fazendo uma reunião, agora nem precisava falar isso, eu vou entrar na parte de estrangeiros, né? Mas isso só pegando o link. Eu tenho 2 estrangeiros, uma China e um brasileiro, um chinês e um brasileiro. Eles estão fazendo negociações de comércio. Normalmente tem um tradutor no meio. Os dois se comunicam um olhando ao outro e o intérprete, cada um fica do seu lado e aí eles se conversam como se ele fosse o advogado, entendeu? Ele vira pro lado e o tradutor passa para ele tudo que ele viu e também tem todos uns macetes, ó, eu acho que ele fez isso, ele quis dizer isso, mas eu percebi isso, entendeu? Tem todo o tradutor dessas negociações, ele não é só um tradutor, normalmente ele também é um conselheiro e assim por diante. É só pegar no link para falar do atendimento do cliente estrangeiro. Se um cliente surdo está lendo seus lábios, ele precisa ver o seu rosto, tá? Certifique-se de ter a sua atenção antes de começar a falar. Mantenha as mãos longe do seu rosto e evite gomas de mascar. Também é regra básica para qualquer tipo de atendimento, né? Você vai fazer um atendimento mascando chiclete. Isso aí é básico, todo mundo sabe. Use frases curtas e simples. Você pode tentar escrever ao invés de falar, se assim for mais fácil para o cliente.
você tá tentando falar e realmente ele não entendeu. Você viu que a cara dele tá de fantasma e mesmo assim são palavras difíceis. Por exemplo, você tá falando de um conceito de de uma área mais específica. Por exemplo, se eu estivesse fazendo uma reunião de engenharia, então a gente usa termos diferentes que quem é de fora. E se o cliente não pertence a essa área, ele vai ficar, por mais que ele tá lendo seus lábios, ele não sabe o que aquela palavra diz, né? Ou você tá falando um médico, uma consulta com um cliente. O que ele pode fazer? Ele pode auxílio de uma lousa, auxílio de um papel, auxílio do notebook, escrever e mostrar. É o que normalmente eu vejo, tá bom? E isso não é falta de ética. Você pede licença com as palavras mesmo, ó, para facilitar a nossa comunicação, eu vou fazer uso dessa ferramenta. Gente, peço desculpa. Fatores externos que eu não tenho controle, tá bom? Cachorro, vizinho, moto, televisão. E o pessoal não tá nem aí, né? Eles não querem saber se você tá trabalhando ou não. Então, continuando, tá? Dando seguimento à nossa aula. Agora, quando você fala, quando a gente fala, nós tratamos de um cliente com deficiência intelectual. Existem vários graus de deficiência, tá? Primeiro deve ser considerado isso, mas se ele é um cliente, então ele não é tão, assim, retardatário, uma palavra mais científica, para se dizer. Lembre-se que só porque o cliente possui algumas dificuldades de aprendizagem, não significa que ele seja estúpido. É exatamente o que eu acabei de falar. Ele, na verdade, pode ser brilhante e apenas deve aprender de uma maneira diferente de você. Isso acontece muito com autistas, tá? As pessoas confundem autismo com demência, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quer dizer que alguma área ele sofreu algum dano geneticamente, não vou entrar nessa parte, né? Que eu até posso falar besteira aqui, mas ele normalmente ele tem uma facilidade extrema em outra área. Um exemplo é o Messi, tá? Ele tem um certo grau de autismo, tem outras pessoas assim por diante. Quem nunca assistiu o filme O Contador, assiste, com Ben Affleck. Ele explica muito bem essa situação. É um filme de ação assim por diante, mas é um filme muito bom e explica uma pessoa com autismo. Só um momento, gente, desculpa. Então, retomando, pessoal. Quando estiver falando com um cliente com capacidades intelectuais limitadas, seja paciente. Dê tempo a ele para processar o que você disse e ele poder responder também, tá? Não deve manter suas frases curtas e simples, conforme o texto que está aí na frente. Se você estiver em uma área pública com muitas distrações, considere a mudança de um local tranquilo ou privado. Por quê? Porque isso vai irritar a pessoa, normalmente agita o o cliente, e também pode te estressar, né? Como que eu posso te dizer? Você precisa de total concentração e aquilo ali vai te interferir, tá? E se um adulto tem uma deficiência intelectual, ainda assim trate como um adulto. Acontece muito, eu vou contar um exemplo meu. Eu tenho a minha mãe, ela tem uma certa deficiência, ela é uma mulher muito inteligente, mas ela sofreu com algumas deficiências ao longo do tempo, devido acarretado de doenças. Ela teve câncer, aí ela desenvolveu transtorno bipolar e assim por diante. Então, esse tratamento ele faz parte da minha vida, né? E hoje, agora, ela também tá ficando debilitada. Então, ela tá indo pra parte deficiente física, vamos se dizer. E eu falo pra vocês que a paciência é a situação que dá mais controle sobre isso. Se você não for paciente, você estoura com a pessoa. Quem tá vindo de fora não entende o que tá acontecendo, não sabe que às vezes a pessoa é deficiente, assim por diante. E às vezes eles querem até te agredir, porque eles querem interferir. Quem tá vendo de fora imagina que a situação é diferente, tá? Então tem que ter muita paciência. Às vezes esse cliente ele pode ser agressivo, né? Por exemplo, eu vi uma senhora na Caixa Econômica, ela tem deficiência mental, mas ela precisava receber a aposentadoria dela e um senhor relou a mão nela. Ela não podia, ela tinha um toque que ninguém pudesse relar a mão nela. Ela fez um escândalo extremo. E aí o homem começou a xingar ela, começou a bater boca e assim por diante, mas o que ele não sabia? Que ela era deficiente, né? Ela tinha esse certo toque e que ele foi errado de fazer isso. E o pessoal da Caixa já sabia, tá? Então teve que interferência de segurança, interferência do Caixa, né? Apazigou a situação. A hora que apazigou, ela quietou e foi lá e recebeu. Então,
tem que ter muito cuidado para você não se submeter à situação constrangedora é, por falta de orientação, ou às vezes por falta de prudência sua mesmo, tá? Vamos dar seguimento na próxima. Ah, tá. Para finalizar essa parte, o que eu trouxe para vocês? Não há problema em usar a palavra como ver, ouvir, andar ou correr quando você estiver falando com um cliente que tem deficiência. Porque às vezes as pessoas acham que está fazendo uma conotação, tipo, tá falando de ver e eu sabe que eu não vejo. Não, não tem problema nisso. Você fala normal, você trata a pessoa normal. Olha, dá pra ver que isso e aquilo. Olha, eu ouvi lá que não sei o que, sabe? Isso faz. Não se prenda a isso. O que acontece? Tende a acontecer que parece que a pessoa é de outro mundo. Parece que ela vive na sua cidade, no seu país, ali no mesmo local que você, mas ela fala outra língua. As pessoas têm constrangimento em tratar isso. Porque vocês precisam entender que vocês precisam tratar a pessoa normal, tá bom? Só que não pode tocar sem permissão e não faça nada que seja diretamente relacionado à visão ou porte físico dela de deficiência sem autorização da pessoa, tá bom? Então vamos falar da parte do atendimento ao cliente estrangeiro. Gente, essa parte aqui, ela não tem muito. Eu pesquisei em vários livros para trazer para vocês, às vezes algum conceito, alguma coisa assim, mas só um momento. E não há. Então, eu trouxe o que Glaucio aprendeu, todo o meu aprendizado de 10 anos de faculdade, 10 anos de empresa e em outros lugares também, nas empresas que eu tenho trabalhado, que é alguns procedimentos éticos, e eu vou passar para vocês, que eu aprendi ao longo do tempo, trabalhando com pessoas que faziam atendimento estrangeiros, tá? O que acontece? O estrangeiro, ele é igual deficiente, portador de deficiência. Ele causa estranheza na gente, constrangimento, se você, no mínimo, não souber falar a língua do estrangeiro. Então, o que acontece? A pessoa ela se sente desconfortável, ela paga mico e ela passa por bobo. Até o gerente mais estudado passa por bobo. Primeiro tópico. Hoje não é segredo que você precisa ter uma noção de inglês básico. Eu, Glaucio, tenho uma noção de inglês intermediário. Estou fazendo agora. Eu fiz, quando estava estudando na primeira faculdade, eu estava fazendo inglês, estava bem fluente, mas resolvi parar para poder fazer meu TCC. E aí só 5 anos depois que eu retomei. Agora, estou fazendo um curso intensivo de 1 ano e meio, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, quando eu fui prestar alguns outros concursos ou entregar currículos em algumas outras empresas mais assim conceituadas, digamos, o principal requisito, isso eu sempre ouvi, mas eu nunca dava muita atenção, porque eu achava assim, que eu ia estar preparada quando chegasse. Mas na hora que eu fui entregar o currículo, a primeira coisa, qual é o seu nível de inglês? Você toparia fazer uma entrevista em inglês? Primeira coisa que eles fazem, tá? Então, não caia numa armadilha de deixar para fazer um inglês ou porque você não tem condições de pagar para fazer depois. Existem aplicativos no celular que você pode fazer. Por exemplo, um Duolingo, tá? Não é propaganda não, é free mesmo. Ele é gratuito, ele te ensina do básico, só que você precisa ter muita força de vontade de continuar estudando, porque ele vai subir o nível de dificuldade. Aí, conforme ele sobe o nível de dificuldade, as pessoas tendem a querer desanimar, né? Existe inglês online, gratuito, de tudo quanto é jeito, em várias plataformas, porque eles oferecem normalmente o básico 1, 2 e 3 normalmente, ou até o intermediário, para atrair cliente, e aí você depois começa a pagar. Mas aí você percebe que realmente vale a pena deixar de comer uma pizza, tomar um refrigerante para poder pagar o curso. Às vezes é R$30, R$40. Agora, se você quiser um curso mais conceituado presencial, aí é um pouquinho mais caro, você vai ter que desembolsar aí uns 290 e mais o material. Garanto para vocês que é um investimento com extremamente retorno, tá bom? Só me arrependo de não ter feito antes. Então, outro ponto é o seguinte, o atendimento ao estrangeiro, ele tem muito a ver aonde é que você está atendendo ele. Se o seu cliente está sendo atendido para um hotel, né? Se ele está sendo atendido num restaurante, se ele está sendo atendido para um escritório, uma venda, uma negociação, uma hospedaria, um consumo. O que é? Por quê? Existe uma regra de etiqueta para cada segmento. O segmento de hotelaria, ele é o mais especializado se tratando do atendimento do estrangeiro, porque é uma coisa que acontece diariamente. Então, há muito tempo,
o segmento de hotelaria já está preparado para isso. Ele tem sistemas eletrônicos, ele tem atendentes capacitados para falar, por exemplo, com um estrangeiro surdo-mudo, que é extremamente difícil, com uma pessoa gaga, e assim por diante. Qual é o maior problema? É o setor administrativo, o setor comercial, diário nosso aí, empresas de serviços, indústrias. Elas não estão tão preparadas porque normalmente o cliente ele faz ligação e ele fala diretamente com o administrativo e lá sempre tem uma pessoa especializada que a empresa coloca lá e paga muito bem para a pessoa fazer somente esse tipo de atendimento, que normalmente fica no setor de vendas. O que agora com o Covid-19 isso tornou mais intenso e vai ter que ser mudado assim a graus extremos, e é o que eu estou vendo já acontecer, é a capacitação dos funcionários. A maioria, pelo menos, tem noção básica. Primeiro porque muitas empresas estão procurando produzir fora, por exemplo, na China. Então, o seu funcionário precisa ir para a China fazer a negociação, e lá a língua básica é inglês para uma negociação internacional. Agora, vocês imaginam um chinês falando inglês, ele emenda tudo, a gente chama de inglês cultural, né? É diferente do inglês que nós aprendemos em sala. Que, por exemplo, um árabe, que ele nem malemar mexe a boca, né? A articulação do árabe, ele é muito sílaba. Então, imagina um árabe falando inglês. É a mesma coisa. Então, isso você só vai sentir na pele, vocês precisam aprender muito sobre isso. Estou falando do inglês porque é a língua mais chamada, mas tem o francês e tem o mandarim. Eu de vocês colocava na lista do papel de vocês, como eu, por exemplo, meta de falar 6 línguas. Hoje, quem fala 7 línguas está muito bem empregado, é um diferencial. Quem fala uma língua, ele está atrasado, né? Quem fala 2 também está atrasado. Então, é o seguinte, o estrangeiro, ele não foge à regra de etiqueta, a parte de atendimento, vocês seguem as mesmas regras, aperto de mão, só que tem que lembrar em consideração, por exemplo, se for um árabe. Árabe e japonês, eles não tocam a mão, eles fazem reverência. Você deve pesquisar a cultura do seu cliente antes de atender ele. Retomando, para que você não, você deve pesquisar a cultura do seu cliente para que você não cometa algum gafe ou de repente essa gafe seja tão forte que possibilita vocês fazer uma negociação ou parceria assim por diante. Às vezes, por exemplo, existem trocas, intercâmbios, né, entre funcionários de uma empresa para outra. Faz tempo que eu não ouço isso, mas existe, principalmente entre filiais. Por exemplo, a sua filial, você trabalha numa multinacional e a filial do Japão, acontece muito isso, por exemplo, na Nestlé. A filial do Japão manda estagiários para cá e vocês mandam estagiários para lá. E aí toda essa negociação, às vezes, né, ela precisa de uma certa classe, uma certa postura. Tem toda uma regra de etiqueta, questão de comida, por exemplo. Uma vez eu sei que de funcionários que estavam comendo depois, pós a reunião, né? Eles fizeram uma pausa, comeram em cima da mesma mesa de reunião e só tinha macarrão e lá a comida deles é bem mais leve no Japão e o pessoal largou tudo. Aí chamaram eles num canto e chamaram a atenção deles. Porque é onde se viu que muita gente passando fome, isso pra nós é óbvio, né? Mas assim, largar um pouco de comida no prato até é normal. Mas lá é extremamente falta de educação. Então, o que eu quero dizer para vocês, que o atendimento do cliente não vem só no negócio de negociação. Em todo momento, em toda a rotina com a pessoa. Gente, eu peço desculpas pela interrupção, mas eu me recuso a gravar novamente. É muita coisa, muito conteúdo. Bom, enfim, o que eu tinha para falar para vocês sobre esse atendimento estrangeiro era isso. E aí eu vou encerrar por aqui e vou gravar a segunda parte do vídeo, que fala sobre atendimento ao cliente, mas em relação a você, tá? A sua postura dentro da empresa. Você sabe a sua postura em relação ao cliente, a sua postura com o pessoal, mas e depois a sua imagem pessoal, tá bom? Um beijo e até a próxima. Vou encerrar por aqui e até o próximo vídeo.